A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Valmir do Canto. Estamos dando início ao estudo bíblico Novas de Paz. Desejamos que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida, para a glória do nome de Jesus. Está conosco aqui nosso pastor Rejanildo Paulino, sempre cooperando com esta obra, para a glória do nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, pastor Valmir do Canto. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão conosco nessa oportunidade. Programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Nós vamos instantes meditar na palavra de Deus. Esperamos que a bênção de Deus seja derramada sobre a vida de todos, onde estaremos sendo edificados mais com a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais e pela Rádio Nova de Paz 88.1, sempre temos um tema, e o tema desta semana é uma igreja não conivente com a mentira. Esse tema está dentro de um objetivo que fala da igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então hoje, uma igreja não conivente com a mentira, né? Porque Satanás, ele sempre fica tentando lançar a sua verdade, né? Porque, por incrível que pareça, pastor Rejanildo, para o diabo a mentira não é mentira, para ele é a verdade dele, mas não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver. E vamos aprender sobre isso, né? De uma igreja que, para ela crescer, para ela cumprir seu propósito, temos que anunciar a verdade com graça, né? Porque, pastor Rejanildo, algumas vezes as pessoas falam de uma verdade sem a graça de Deus e ofende. Não, é a verdade mesmo, tem que dizer a verdade. E a gente vê que no fundo ele está com raiva, está com a raiz de amargura, e é uma verdade que não salva, porque a verdade de Jesus, ela transforma, ela é suave. A verdade de Jesus convence e produz arrependimento, pastor Rejanildo. Verdade, não provoca mudança. A verdade cética, ela piora. Não, estou pregando a Bíblia. Então hoje vamos falar que precisamos anunciar a graça, a verdade de Jesus com sabedoria de Deus, com entendimento, como os apóstolos assim o fizeram. Meus amados irmãos, vamos começar orando, né, pastor Reginaldo? A gente começa aqui já a se empolgar, né? Glória a Deus. Mas a bênção de Deus está quando a gente apresenta tudo que vamos fazer em oração. Nosso pastor Rejanildo Paulino vai nos abençoar no nome de Jesus. Muito bem, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, agradecidos somos por esse momento, ó Pai, de adoração ao Teu nome, onde estamos meditando na Tua palavra. Nos ajuda, através do Teu Divino Espírito, ó Espírito Santo de sabedoria. Sê conosco para o Teu louvor, visando o Teu reino, Senhor. Nos unimos nesse propósito, te pedimos, nos abençoa, derrama sobre nós o Teu poder, a Tua graça nos envolva, a fim de que transmitamos a Tua palavra com a Tua graça e visando, Senhor, a edificação espiritual de todos. Assim oramos e gratos te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, estamos no estudo bíblico Novas de Paz. Temos uma fundamentação teológica da lição da CPAD, né? Que é a base doutrinária, a base teológica. Então, se você vai nos acompanhando aí para a gente poder debater sobre esse tema, uma igreja não conivente com a mentira. O texto áureo está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, que diz: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração
para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Verdade prática. O que é que queremos que os irmãos, após esse ensino, eles coloquem no seu cotidiano? Porque a verdade prática é isso. É o objetivo, pastor Reginildo, de a gente sair da formalidade e tornar prático o ensinamento, porque quando se ouve a palavra de Deus e dá crédito e bota em prática, a casa é edificada sobre a rocha. O que é que a verdade prática aborda? Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre à luz da verdade. Então, a mentira, ela nada vai edificar. Então, nós temos que estar ali com conhecimento. Porque, pastor Reginildo, às vezes, como a gente já iniciou aqui falando, às vezes a forma com que a pessoa vai colocar a verdade, falta a sabedoria de Deus. A gente vê várias passagens bíblicas aí, porque o homem, quando ele está no engano, ele está no pecado, ele precisa ser corrigido. Mas a forma com que vai ser corrigido é fundamental, porque temos que tratar com amor aqueles que estão no erro. Porque não é o meu ceticismo, não é a minha verdade que vai converter a pessoa, mas o amor que nós temos às vidas, através da palavra de Deus, com sabedoria, Deus vai lá e tira o engano, tira a mentira e a pessoa se arrepende. Isso. Temos vários exemplos aí, como Deus, veja só, como Deus sempre usa profeta, homens e mulheres, a ponto de chegar para aquela pessoa para mostrar para ela que ela está enganada, que ela está Pastor, na mentira. Me permita bem rápido um exemplo bem prático, nós vamos seguir no curso desse estudo, meditando, mas um exemplo bem prático, os ninivitas, né? Os assírios eram homens bárbaros que não temiam a ninguém e eram violentos. Né? Baseado na sua verdade. E quando Jonas chegou lá, que pregou, anunciou a verdade, até o rei se vestiu de pano de saco, foi para a cinza e todos jejuaram e Deus mudou a sua posição. Mudou a sentença. Aquela cidade perversa iria sofrer um juízo de Deus. Sim. E quando eles foram advertidos, eles entenderam que estavam errados, eles mudaram o comportamento. Então, por isso que o estudo bíblico Novas de Paz, nós queremos assim trazer a palavra de Deus com a sabedoria do céu, para que você possa saber fazer a abordagem dessa verdade. Como todo estudo bíblico, temos alguns objetivos, né? São 3 os objetivos. O primeiro dele, para a glória do nome de Jesus, é apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Ou seja, aquela igreja, né, que a gente está fundamentada lá, a igreja em Atos dos Apóstolos, a igreja em Jerusalém. Então você veja que apesar dela estar cheia do amor de Deus, os discípulos, os apóstolos, pastor Reginildo, aquela igreja estava movida com um sentimento unânime, um coração voluntário, um coração cheio. E exemplos anteriores, você veja que há um desprendimento das coisas materiais. Mas Satanás sempre quer contaminar. E aqui essa lição vai abordar que ele tentou introduzir um erro para poder parar a igreja. Mas Jesus falou para Pedro, né, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Segundo objetivo, meus amados irmãos, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar um engano. Porque muitas das vezes a pessoa, ela não foi Satanás, não, irmão. Satanás não. Quando a pessoa quer fazer uma coisa, ela vai lá e faz, e fica dizendo que foi o diabo. Na verdade, tem algumas pessoas que ficam até sempre botando a culpa no diabo, se bem que ele é culpado de tudo mesmo. A gente vai aliviar também não, ele não presta para nada. Mas a gente tem que entender, porque à luz da palavra de Deus, que a gente tem essa autoridade de Deus. Eu não digo quando a pessoa não é crente. Isso. Quando ela não é crente, ela, infelizmente, ela está presa ao pecado enquanto ela não for liberta, mas a gente que já foi alcançado pela verdade, a gente tem o dever moral de falar a verdade. Até porque, pastor, me permita, o diabo não é onisciente. Onisciente é nosso Deus. Isso. Né? Então ele não conhece o que está lá dentro do coração do homem. Agora, a partir das atitudes do homem, o homem dá brechas, né? E abre os caminhos para que o diabo influencie, né? Influencie e leve ele a
uma vez ser gerado dentro do coração o pecado, seja concebido. Né? O caminho, a mentira que às vezes é usada, é como se para alcançar um objetivo, e Deus precisa disso. Ele não precisa de você usar algo que não é verdade para alcançar um objetivo de Deus. Como é que eu vou alcançar um objetivo de Deus se eu vou usar como fundamento a mentira? É verdade. A casa vai cair todinha. A casa vai cair, porque os irmãos que estão nos acompanhando, por isso que tem que ter a sabedoria de Deus. Por quê? Porque Deus não vai lhe pedir, meu amado, além do que você não possa fazer. Porque às vezes as pessoas preferem usar a mentira, porque não dá não, desse jeito não dá não. Como se não pudesse, então é escravo do pecado ainda. Mas vamos lá. Terceiro objetivo, meus amados irmãos, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Ou seja, o estudo bíblico Nova de Paz, a gente tem dessa linguagem acessível, pastor Rejanil, para que os irmãos que estão nos acompanhando possam entender que o evangelho é simples, é algo prático, e a gente tem essa prerrogativa de tornar bem didático a nossa conversa, um diálogo que a gente tem com os nossos ouvintes. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esses são os três objetivos. Temos como uma leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, nosso pastor Rejanildo. Você também que está nos acompanhando, pega o seu exemplo bíblico, pega a palavra de Deus, abra aí a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, e vamos fazer essa leitura para que a gente possa meditar nela e conversar através desse texto bíblico, esse assunto de hoje. Diz a palavra de Deus: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Glória a Deus. Quando a gente vai meditando, pastor Rejanildo, quantas lições nós podemos tirar desse texto bíblico, né? Sim. Você veja que essa passagem aí muito se assemelha quando o próprio Jesus falou para Judas: por que tu deixastes? Então, é aquela questão moral, pastor Rejanildo, de você ter a opção de não fazer. Isso, verdade. É o livre-arbítrio. Porque como foi vários textos que eu lendo aqui, e veja só a graça de Deus hoje. Porque se as pessoas que fazem as coisas que fazem hoje, Jesus fosse tratar como tratou Ananias e Safira, ia morrer muita gente. Verdade. Meu Deus, o negócio é muito sério, é muito forte, viu? A gente fica meditando aqui. Se a gente for aplicar esse texto para os dias de hoje, a graça de Deus é muito grande, meu amado. Porque quantos, às vezes, não fundamentados na verdade, vêm com sentimentos. Agora, se não se arrepender, meu amado, a morte espiritual já começa o declínio. E posteriormente morre espiritualmente. Não morre literalmente aqui logo, pastor Rejanildo, como aconteceu com esse exemplo aqui, para Deus causar o temor, né? Que na lição vai abordar sobre isso. Então, Jesus fez isso
para mostrar que assim, não mentistes a homens. Glória a Deus. Que às vezes, pastor Rejanildo, as pessoas chegam até nós que somos pastores, Sim. ou a gente chega até o nosso pastor, Isso. e às vezes a pessoa se propõe a falar algo como se Deus não falasse com os outros. A Sim. gente está como um obreiro, como um pastor da igreja, trabalhando com os irmãos. Aí às vezes o irmão traz para nós algo e quer trazer para nós como se a gente não estivesse vendo, irmão. É verdade. Olha, eu vou lhe dizer, Esse aqui, e a gente e o Espírito Santo de Deus sabe tanto que a gente começa a olhar assim, meu Deus, o irmão está falando isso, mas o coração dele não está bom não. Ele está falando de uma fundamentação que não é bíblica, enfim, que acaba não trazendo edificação espiritual. Mas vamos dar continuidade para a glória do nome de Jesus. Vamos ao início, à introdução desse tema tão glorioso, uma igreja não conivente com a mentira. Glória a Deus. É assim, um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estava, na verdade, servindo ao diabo, pai da mentira. Então, nesse estudo, a gente está baseado aqui na fundamentação desse casal, né? Que eles acreditando que estava, digamos assim, encoberto, Sim. da verdade dos olhos do Senhor. É um engano, né, irmão? Isso. Porque quantos sinais, pastor Rejanildo, Deus fez através dos apóstolos. E as pessoas chegar para aqueles homens como se Deus não tivesse ali presente. Mas vamos mudar, continuando aqui, né? Nesse estudo aprenderemos que é possível um crente ser vigilante, entrar a ser vigilante, estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando os valores do reino dos céus. Como crente, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Então fica bem claro que eles, podemos dizer assim, começaram a não vigiar, a não atentar para a verdade. E o estudo de hoje faz com que a gente tenha que entender que às vezes a gente pode estar vendo a igreja até humana, vendo a igreja material, olhando para a igreja, para os propósitos de Deus de dentro da igreja, no aspecto somente de lucro, renda, dinheiro, e por causa disso, até Paulo fala para Timóteo de que muitos se desviam, né? Isso. E muitos se contorcem, né? Que ele fala sobre essa passagem bíblica, né? Por causa do amor ao dinheiro. Não é o dinheiro. O dinheiro é como qualquer outro objeto que estamos nessa terra. Pastor, me permita, 1 Timóteo 6 e 7. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas que submergem os homens na perdição e ruína. O verso 10 diz, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha aí, então o amor, o valor dado às coisas materiais. E ainda tem o outro problema fundamentado na mentira. Isso. Porque, como o próprio Pedro disse, se você tivesse vendido e ficado para você, não teria problema nenhum. Sim. Era seu. A propriedade era sua. E uma coisa linda que a gente aprendeu nas lições anteriores, que era voluntário. Eles tinham algo em comum, é que eles faziam isso voluntariamente. Não era que os apóstolos pediam para eles venderem, pegar suas propriedades. Não, era algo que Deus colocava no coração dos crentes. Eles vendiam suas propriedades, chegavam aos apóstolos, colocavam o dinheiro e os apóstolos administravam no sentido de atender às necessidades dos crentes. E aí você veja que era algo voluntário, era um desprendimento. E Pedro adverte eles, mas por quê? Por que tu fez isso? Então já existia uma advertência. Naquela advertência, pastor Rejanildo, a gente vai ler aqui, né? Sim. Ali é feito lá no começo, lá com Caim e Abel, quando Deus fala com Caim e pergunta pelo seu irmão.
Aqui, lógico, ali não era dinheiro, aqui era o valor do irmão. E ele pega que ele diz, porventura eu sou tutor do meu irmão. Cuidado. Então você veja que o engano, a mentira, ela aprisiona de tal ponto que mesmo sendo divertida, a pessoa não reconhece o seu erro. Então, pastor Reginaldo, vamos abordar o primeiro tópico desse estudo, é o diabo, o pai da mentira. É da natureza satânica mentir. Então é próprio dele a mentir. Por isso chama que ele é o pai da mentira, né? Ele é irreconciliável. O homem está na mentira, está no pecado, há uma possibilidade de, se ele crer, Jesus libertar ele da mentira. Mas a Satanás, isso aí já não tem mais jeito. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Atos dos Apóstolos 5:3. Motivado pela cobiça, pelo desejo do lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo. A gente começa a observar aqui como o diabo discretamente faz com que a pessoa tenha uma visão material de algo que é espiritual. Você veja que a igreja ali, pastor Reginaldo, é uma igreja simples. Sim. Tanto prova disso que não tinha bens material. Tanto prova disso que os próprios discípulos, eles vendiam e davam para os discípulos. Não era um templo suntuoso, porque o templo lá em Jerusalém, onde os judeus, eles adoravam, liam lá a lei, era algo muito glorioso. Era uma posição muito elevada. Mas a igreja, aí você veja que o diabo começou a colocar no coração de quem? De Ananias e Safira, o desejo do engano. Então a gente começa a ver que mesmo, o que a gente aprende aqui, dentro desse primeiro ponto aqui? A gente aprende que mesmo diante da palavra sendo ensinada e algumas pessoas e sendo edificadas, pastor Reginaldo, a gente vê que tem algumas pessoas que o diabo silenciosamente vai introduzindo sentimentos que não é da vontade de Deus. Porque na verdade, quando a gente fala de templo, a gente está falando de uma casa espiritual. E na verdade o templo físico, humano, as paredes, não vai inibir a ação espiritual. O que vai inibir a ação espiritual é o temor a Deus, né? Então, nesse primeiro ponto aqui, o diabo colocou no coração do crente. Então, é uma coisa que é silenciosa, pastor Reginaldo. Às vezes a gente está até pregando, mas a gente não sabe o que está colocando no coração daquele crente. Se o crente estivesse enchendo a palavra, amém. Mas muitas das vezes, naquele ambiente ali, como aqui estava também Ananias e Safiras dentro dessa situação. Ananias deu lugar ao diabo, que levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Eu só poderia ler, pastor Reginaldo, João capítulo 8, versículo 44. E aí, considerando que quando a gente fala o diabo, Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é espírito, como Jesus falou, que ele procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Deus é espírito, importa que adore em espírito e em verdade. Então, o diabo também é um espírito. Como Deus fala, o diabo também fala. Isso. Diga por gentileza o que Jesus falou. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. O que ele fala que dele é próprio, porque para ele a mentira é a verdade. A verdade, a mentira de Satanás, para ele é verdade. É próprio dele enganar. Por isso que ele confronta muito com a verdade. Ele não suporta a verdade. E a única forma, meu amado irmão, de a gente poder crescer, prosperar, é entender a verdade. Porque alguns cristãos não entendem a verdade e fica assim, não dá não para viver desse jeito não. É muito pesada essa palavra, como se a verdade fosse algo de ruim, pastor Reginaldo. É uma interpretação equivocada. Mas vamos continuar. Então assim, essa é a questão do engano também, né? Ele fala que Satanás está por trás de toda a mentira e engano. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Ou seja, um engano, aquilo que parece ser uma verdade, está ali com uma roupinha de verdade, mas por trás é mentira, é algo que não é verdade.
Aí o senhor pode ler por gentileza aí. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Meu Deus, olha assim, o poder, com poder, sinais. Pastor Rejonildo, então o diabo faz estremecer, deixa até sinais. Veja só que o negócio não é simples não. Então a gente tem que ter que o engano, no engano, ele chega ao ponto de fazer sinais onde as pessoas chegam a achar que é uma verdade, pastor Rejonildo. Meu Deus, mas vamos continuar para a glória de Deus. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. Atos dos Apóstolos, pastor Rejonildo 10, 13. Então, colocando os textos bíblicos que mostram do engano, mostra da mentira que o próprio Jesus falou, para a gente entender que aquilo que Ananias e Safira concordou não era a verdade, era a mentira de Satanás. E eles tomaram essa decisão de querer optar pelo engano. E tem as consequências, né? Principalmente dentro da casa de Deus, né? Aí, Atos dos Apóstolos, Paulo percebeu, discerniu essa situação. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo confronta então veja Elimas, só que, né? veja a expressão que Paulo faz, ó filho do diabo. Então veja só que por trás daquela pessoa, Paulo estava pregando. Isso. Você vê que por trás estava Satanás querendo, digamos assim, levar as pessoas para outros caminhos. Isso. E você veja que Paulo, pelo Espírito, faz uma correção, como se assim, olha, você não está seguindo a verdade, você está seguindo a mentira. Então, no segundo ponto aqui, ele vai abordar aqui a mentira como um ardil maligno. Então, você veja que o autor coloca aqui que Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir. É aquela proposta, pastor Rejonildo. Ele vai lá, lança ao coração, ele lança essa semente, essa proposta. A pessoa já, digamos assim, já está no pecado. Isso. Porque a gente tem uma natureza humana caída. E aí a pessoa já está ali, digamos assim, no coração, esse sentimento que não é um sentimento bom e que vai aparecer. Às vezes a gente ora assim, pastor Rejonildo. Eu vou orar para Deus revelar. Mas hoje o negócio está tão sério que não precisa mais nem orar. Verdade. O negócio já está perceptível. Está perceptível porque no tempo passado o negócio era tão bem organizado, né, que você não conseguia enxergar. Mas hoje infelizmente, a mentira às vezes é colocada de uma forma tão transparente, amado, que a gente não precisa nem perceber, não precisa nem orar, porque já enxerga logo toda a situação. Então, tendo paciência que ele vai mostrando. A mentira é um dos seus ardis. As escrituras é bem clara, não deis lugar ao diabo. Está em Efésios 4, 27. Então você veja que esse termo Paulo usa, Pedro usou para Ananias, Jesus também falou para Judas, porque tu deixastes. Então há uma participação, há uma aceitação de querer falar a verdade ou não. Isso. Está entendendo? Aí se eu puder ler, por gentileza. Aí fica claro, né, pastor, quando o senhor falou, colocou aí, porque deixasse Satanás entrar no teu coração. Na realidade, o Satanás não tem o poder de dominar, de conduzir a pessoa a fazer, sem que a pessoa deixe. Né? Que a pessoa seja influenciada. Há uma legalidade, há uma liberdade. Ou seja, se a pessoa faz isso, ela faz isso porque ela consentiu. E olha, eu digo para você, quem mente, muitas das vezes é muito inteligente, porque ele consegue elaborar N situações para poder fundamentar aquela possível verdade. Isso. Mas um remédio fortíssimo, pastor Rejonildo, o tempo. O tempo se encarrega de mostrar se a pessoa está falando uma verdade ou uma mentira. Quem está na verdade não se apressa,
Porque o próprio Deus vai testificar se aquilo é verdade ou não. Se eu puder ler, por gentileza, foi Efésios 4, 27. Glória a Deus. Tem Atos 2,42, né, que está dentro... Tem Atos 2,42 também, que ele fala sobre essa questão que não devemos dar lugar ao diabo. Deixa eu ver aqui Atos 2,42 e o senhor vai olhando aí. Atos 4,27 é justamente essa expressão, né? Não deis lugar ao diabo. E o 4,42? Atos 2,42. Diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas de subestimar o ardil do inimigo. Então, concluindo esse ponto aqui, porque às vezes as pessoas dizem assim, ela tem a opção de não querer fazer. Sim. E a gente fica até triste quando a gente vê a pessoa trazendo uma possível verdade, mas a gente sabe que aquilo não é verdade. Você veja que a pessoa está ali com maior naturalidade, e aí você veja que o que está alimentando o coração dela é a verdade. Infelizmente, às vezes não é a verdade, não está fundamentado na verdade. Então, meus amados irmãos, estamos no Estudo Bíblico Novas de Paz, estamos falando sobre o diabo, o pai da mentira, mostrando de um assunto que estamos abordando hoje, que a igreja uma igreja não conivente com a mentira. Ananias e Safira estava, assim, deixando-se levar por esse engano de Satanás. Então, o terceiro tópico, pastor Reginaldo, ele faz assim: não subestime o inimigo. Ou seja, muitas das vezes a gente acaba achando que o diabo não tem força. Se eu ler um texto aí, que foi lá acho que foi Tessalonicenses, aonde, segundo Tessalonicenses, quando fala que com sinais e prodígios, com o poder que o diabo ele se manifesta. Falando ali da manifestação do anticristo, né? Que a sua manifestação se dará antes da vinda de Cristo. E nós vemos hoje já na prática essa manifestação clara, né? Através na vida de muitos, né? Muitos lideranças e também pessoas em geral que infelizmente se dão a seguir, sendo influenciados, deixando ser influenciados por ações malignas, levando essas pessoas a viverem falando em verdades como se fosse uma verdade, deixando o pecado dominar suas vidas. Deixa eu colocar um texto aqui, pastores. Apocalipse capítulo 2. Sim. Você vê que quando a gente fala da mentira, é algo que você precisa estar preparado. Isso. Porque se você não estiver preparado com a graça de Deus, você vai acabar se prejudicando espiritualmente. Isso. E você veja quando Jesus revela a João, o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, ele descreve que existia pessoas que estavam dentro da igreja, mas usando a mentira como se fosse a verdade. Sim. E aquilo provoca às vezes uma ira, um esfriamento, mata as pessoas dentro da igreja. Veja só que Apocalipse capítulo 2, versículo 2: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, os que puseste à prova, os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes o quê? Mentirosos, fundamentado no pai da mentira, dentro da igreja, pastor Reginaldo. Aí diz assim: e sofrestes, e tens paciência, trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Ou seja, resiliente em meio às mentiras que estavam ali, digamos assim, cotidianamente, permanecendo. Aí Jesus faz uma advertência, versículo 4: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra onde tu caístes, e arrepende e pratica as primeiras obras, porque quanto não brevemente a ti virei e tirarei o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, veja só que lidar com as pessoas que estão fundamentadas na mentira. Mas pastor, o senhor está dizendo que tem pessoas, sim, irmãos, tem pessoas dentro da igreja que precisa fundamentar essa sua vida na verdade. Fica usando argumentos, às vezes
mentirosos, como se as pessoas não soubessem. E aí Jesus fala que isso causou esfriamento, causou um problema espiritual naquela igreja. E ele diz, olha, você tem que se arrepender. Veja só que o pecado é tão forte, pastor Reginildo, que se a gente não tiver cuidado, ele vai prejudicar a vida espiritual. Porque justamente, pastor, me permita, quando a pessoa mente, o que acontece espiritualmente, uma das coisas que acontece é a mente da pessoa, ou a consciência, né, da pessoa começa a ser cauterizada, né? É o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 2. A mente vai sendo cauterizada pela própria consciência. Ou seja, é como se a mente fosse anestesiada e a pessoa agora começa a se conformar com o erro, achando que é normal. Né? Ah, não, mas isso não tem nada não, essa mentirinha aqui, não, mas isso aqui é para não causar um mal pior, né? Vamos evitar que ela saiba, que ele saiba, basta dizer isso aqui, eu omitir a verdade, e daqui a pouco a pessoa vai ficar se acostumando nesse erro e achando que é normal. E com isso o diabo vai enchendo seu coração, influenciando, e ele daqui a pouco cai, né? Cai. E veja só, porque aí outro texto de bíblico, Apocalipse capítulo 3, versículo vamos direto ao versículo 9. Eis que farei aos que da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Olha aí. Eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Glória a Deus. Então você veja aí que da sinagoga de Satanás, você veja que tem pessoas que estão na casa do Senhor, está na igreja, mas está permitindo com que a mentira às vezes permaneça no seu coração. Nesse tópico 3, nós não podemos subestimar, né? Como diz aqui o autor deste estudo, o apóstolo Paulo orienta aos crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Segunda carta aos Coríntios, pastor Reginildo, capítulo 2, versículo 10. Enquanto você vai procurando, eu vou lendo aqui. Então, se por um lado não podemos subestimar o inimigo, visto que ele tem sido derrotado na cruz do Calvário, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Então, o senhor vai ler aí, por gentileza, 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, subestimar é a gente ter a voluntariedade também de saber que a pessoa está errando, a gente perdoa, mas existe a correção, a orientação. E é justamente isso, porque muitas das vezes, a gente leu aqui em Apocalipse, que se a pessoa está com mentira, ela vai produzir no crente que não está mentindo, um problema espiritual. Ele vai acabar ficando enfermo, porque ele fica com raiva, ele fica irado, fulano está mentindo, eu não suporto fulano, eu vou dizer toda a verdade. E a pessoa você percebe que a pessoa já está totalmente atingido pelos ardis de Satanás da mentira. E vai, aí exemplo, aí a pessoa, é muito comum a gente ver isso. Aí a pessoa perde a paciência e vai lá e fala de uma forma muito rude. Aí o que é que acontece? A pessoa, olha como ela está me tratando, olha como ele está me tratando. Ou seja, a pessoa fez algo de errado, provocou a pessoa, criou uma mentira, e a pessoa que está sendo atingida vai ficar como? Ah, eu gostei porque tu mentiu, inventasse uma mentira para mim. E aí por isso que a Bíblia diz que a gente tem que saber perdoar. Colossenses capítulo 2, versículo 15, mostrando que lá na cruz do Calvário, esse engano, essa mentira já foi vencida. Então, pastor Reginildo, prova que nós temos autoridade de vencer todo este mal, já feito a obra da redenção lá na cruz do Calvário. Então, o pecado ele é poderoso, o diabo ele convence algumas pessoas que vai dar certo, mas se a gente usar a autoridade conferida na palavra de Deus, o que Cristo fez, a vitória ela está certa no nome de Jesus. Porque me permita, pastor, tem pessoas que dizem assim, o diabo já foi derrotado lá na cruz por Jesus, ele não tem poder sobre a minha vida. Não tem, desde que nós estejamos, né, debaixo da proteção de Deus, vivendo em submissão à palavra de Deus. Mas uma vez que o crente deixa
né, de cumprir, de praticar a palavra de Deus, né, aí ele abre brechas para que o diabo influencie, para que o diabo use, né, em diversas situações. E superestimar é justamente essa questão. Deixar colocar no coração, pastor. Isso. Porque o crente que está orando, lendo a palavra de Deus, ninguém aqui é perfeito não, meus irmãos. Isso é verdade. Nós não somos perfeitos não, somos limitados. Mas quando a gente ora a Deus, o Espírito Santo mostra que a gente precisa se arrepender, mostra que a gente falhou, mostra que a gente não foi tão verdadeiro com o irmão como deveria ser. É muito comum, muitas vezes, a pessoa, eu te amo. Não ama a pessoa. Ela está com mentira. Isso. Tá entendendo? Então seja sincero, na medida sincera. Quando a gente fala sincero, não é aquelas pessoas arrogantes, eu vou dizer a verdade todinha, e é uma pessoa ignorante, uma pessoa sem equilíbrio, uma pessoa às vezes, porque estou falando da verdade. Eu disse, não, meu amado, a verdade de Deus, ela liberta, ela não causa escândalo. Isso. Existe um equilíbrio, uma temperança. Está escrito, ele fala aqui, pastor Regiane, o senhor leu aí? Colossenses 2:15, não foi? Diga. E despojando os principais e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Fala da ação de Jesus na cruz, né, do Calvário, quando foi crucificado. Uma vez por todas, derrotou o maligno, derrotou o Satanás. A gente vê aqui, né, dando continuidade para terminar esse ponto, a gente vê aqui que ele fala as astutas ciladas do diabo. O autor coloca aqui que essas astutas ciladas é o método, é o meio, é a forma sofisticada que o diabo vai colocando no coração do crente, porque o diabo não vai se revelar como diabo não. Sim. Ele vai colocando no coração do crente, e se o crente não estiver orando, vigiando, ele vai achar que aquilo é a vontade de Deus, pastor Rejonildo. Mas se ele ler um pouquinho e meditar na palavra de Deus, ele vai enxergar que isso daí não é a vontade de Deus, é feito um feitiço. Efésios capítulo 6, versículo 11, vai dizer assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O que pode dizer assim? Vigie, veja com atenção, revista-se da armadura, da palavra, revista-se da autoridade de Deus, para você não ser enganado. Porque foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Quando ele chegou lá, ele achava que ia dar errado, ele achava que ia dar em morte, pastor Rejanildo. Não, claro que não. Então é uma astúcia. Ele consegue convencer as pessoas. Que eu queria ler um texto aqui antes de o senhor entrar no segundo ponto, já vamos concluir, já concluímos essa parte. Vamos entrar o cristão e a mentira. Mas isso daí, pastor Rejanildo, é muito conhecido lá, que eu gosto de citar muito esse texto, é Gênesis capítulo 2. Glória a Deus. Vamos ver aqui, bendito é o nome do Senhor, lá no versículo 2, Gênesis 2:2, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morras. O que é que a gente aprende aqui? Que Eva estava consciente. Satanás veio para colocar no coração dela, e ela inicialmente entendeu e rejeitou a mentira. Ela estava ali, não foi isso que Deus falou não, mas veja como o diabo é insistente na mentira. Veja que diz aqui, versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Você veja que ele estava ali na conversa, dialogando. Então se a gente para conversar com o diabo, se a gente para dar ouvido ao engano, se a gente para dar ouvido ao pecado, você já está cedendo. Vou contar uma coisa bem interessante aqui, pastor Rejanildo. Tinha um muro, que uma pessoa estava em cima do muro, de um lado ela via pessoas bebendo, se beijando, se prostituindo, e estava ali, né? E as pessoas não falavam nada. E quando a pessoa olhava para o outro lado, ela via pessoas dizendo assim, vem para cá, aqui é melhor, aqui nós estamos salvos, e as pessoas tudo felizes, mas chamando aquela pessoa para cá. E a pessoa olhava para um lado, bebida, mulheres, sexo, e as pessoas não chamavam elas, mas as pessoas do outro lado chamavam, dizendo assim, vem para cá, aqui é a felicidade, e ela ficava na dúvida, e daqui a pouco aquela pessoa ficou assim, aí chegou uma pessoa e falou pro diabo, e disse assim, você não vai falar nada? Você não vai dizer para ele ir lá para as bebidas, para as coisas, porque ele pode ir para o outro lado, ele pode ir para o lado dos crentes,
Aí o diabo respondeu para a pessoa dizer assim: o muro é meu. Meu Deus. Ou seja, ele já estava perdido, porque enquanto ele estava olhando para os dois lados, ele não estava tomando a decisão de partir para o lado da salvação. Aí o diabo disse assim: o muro é meu, ou seja, ele está em cima do muro, mas o muro me pertence, a dúvida me pertence, a mentira me pertence, o engano me pertence. Enquanto ele estiver cochilando em dois pensamentos, ele não está salvo. Tá salvo. Então hoje, nesta manhã, enquanto o cara fica cochilando se vai ou não optar pro lado da verdade, ele já está no engano, pastor. Isso. Você está entendendo essa colocação? Então, é exatamente isso. Quando nós devemos nos revestir da verdade, é porque lá Satanás, em Gênesis capítulo 3, versículo 4, foi dito isso. E no versículo 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia que comer deles, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como os deuses, sabendo o bem e o mal. Pastor Rejanildo, eu finalizo aqui para o senhor entrar num ponto aí. Você veja que ele disse: se você comer, certamente você não morrerá. Os argumentos, os ardis, Deus introduzindo, o diabo introduzindo no coração de Eva uma desobediência, a mentira. Ele disse: olha, Deus sabe que no dia que tu comer disso aí, ela despertou. Tu vais conhecer o bem e o mal. Você veja que o ardez de Satanás é mostrar que você vai, digamos assim, você vai conseguir ir mais adiante. Mas na frente a gente sabe todas as histórias, que no fundo eles caem no pecado e tem toda uma consequência. Meus amados irmãos, dando continuidade aqui, vamos entrar para o segundo ponto, falando sobre o cristão e a mentira. Que esse tópico está fundamentado aqui dentro de um tema, uma igreja não conivente com a mentira. O pastor Rejanildo vai dar continuidade abordando esse ponto para a glória de Jesus. Muito bem, meu pastor Valmir Canto, irmãos que nos assistem, estão participando desse estudo glorioso nesse dia. Nesse segundo ponto do estudo, tem por título o cristão e a mentira. O primeiro subtópico desse segundo tópico: mentir é uma escolha. E o comentarista destaca aqui que um fato fica evidente em Atos 5 e 11. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Atos capítulo 5, versículos 1 e 2, onde eles declararam diante dos apóstolos ter vendido, não é, por um valor, mas que não era o valor real que havia sido vendido. Na prática, nós sabemos, o pastor Valmir Canto e irmãos que nos assistem, ouvem, eles decidiram enganar a comunidade, eles decidiram enganar o Espírito Santo, não é? Eles fizeram isso de forma deliberada, porque na realidade eles não foram obrigados a mentir, não existia uma obrigação, né? A oferta na realidade não era obrigatória, não é? Eles poderiam ter falado a verdade, mas eles escolheram mentir, ou seja, para parecer mais generosos, né? Para ganhar status, para mostrar que evidência, né? Quando alguém estava trazendo algo, estava despertando uma posição. Então, na realidade, a gente vê aqui, de acordo com o estudo, que essa ação, essa atitude de mentir é sempre uma escolha moral, é uma escolha pessoal, não é? Não é que o diabo fez isso, não porque alguém o influenciou, não. É uma decisão pessoal. Ou seja, todos nós somos dotados de livre-arbítrio, poder de decisão, de escolha, né? O homem tem a oportunidade de mentir ou não. A mentira, ela nasce justamente nesse desejo de manipular a realidade dos fatos, não é? Para quê? Para obter vantagem, para obter, às vezes, aceitação, né? Para que alguém tivesse uma vista deles, olha como eles são generosos, venderam a propriedade, trouxeram o valor, depositaram os pés dos apóstolos, quando na realidade eles fizeram isso, mas não fizeram com verdade, né? Com verdade. E o que nós aprendemos aqui também, pastor? Que Deus valoriza a verdade, porque a verdade deve ser a base do caráter do crente. Por que deve ser a base do caráter do crente? Porque a verdade faz parte, diz respeito ao caráter de Deus. O próprio Senhor Jesus, pastor, João capítulo
14, né, versículo 6, Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, quando o homem vive a verdade, deixa de lado a mentira, ele está se opondo à mentira e está revelando na prática que ele é nascido de Deus. O texto bem claro que fica aí é 1 de João, pastor. Vamos ler esse versículo aqui para comentar aqui. 1 de João, faz parte. 1 de João, capítulo 3, pastor. Versículo 18 e 19. Esse versículo diz aqui, olha: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, olha aí, nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas, né? Mas é só o versículo 18 e 19, o versículo, deixa eu ver, 18 e 19, João 3, 18 e 19, que é justamente esse versículo aqui. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Então, isso mostra que a verdade está posta no nosso coração e que nós somos nascidos de Deus. Eu vou dizer algo aqui, pastor. Fundamentado nessa mentir é uma escolha. O autor comenta aqui no versículo 1, assim, vamos fazer uma leitura aqui, ó. Sim. A gente começa a entender, no versículo 1 de Atos 5, diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Você veja que eles faziam parte da comunidade. Sim. Eles estavam sobre a orientação ali dos apóstolos, ele fazia parte da comunidade, eles não eram, eles estavam envolvidos ali. Você veja que aí narra que, descreve, né, versículo 2, e reteve parte do preço. Então esse relato é interessante, que a gente quando começa a observar dentro da igreja, o cara estava ali, eu acho que ele estava participando, caminhando, e agora Deus traz uma revelação de uma atitude que ele fez que ninguém sabia, porque ninguém chegou para dizer: olha, pastor Pedro, Ananias, ele não foi correto não, ele mentiu, não. Você veja que estava ali, ó, todo mundo com o coração puro, e aí vem aqui, ó, e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando eles combinaram entre eles, estava o mesmo sentimento, pastor Reginildo. Isso. E assim, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. O problema todo não é a parte que ficou, o problema todo é o que ele disse. Sim. Eles combinaram entre si, como se assim eles queriam, digamos assim, mostrar algo que ninguém mandou ele fazer nada. A gente começa a ver que ele fazia parte da Irmandade, eles estavam ali no meio, e fica narrado que eles fizeram uma venda. Não foi o que comprou, o que vendeu, o que comprou a propriedade dele, pagou por um valor, que chegou para Pedro e disse. Sim. Não foi o irmão que viu a negociação, não, mas foi o que ele falou. O que é que a gente aprende aqui, meus irmãos? Que é o que eu digo. É verdade. Porque a Bíblia fala que o coração, a boca fala que o coração está cheio. E às vezes o coração dele não estava cheio da verdade, não estava cheio do Espírito, porque nós abordamos o assunto, que a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito. Então, enquanto alguns estavam se enchendo do Espírito, Ananias e Safira estavam se enchendo da mentira. Como é que pode um negócio desse, no mesmo lugar? Escutando a mesma palavra. É o que a gente vê hoje, algumas pessoas. Sim. Então a decisão, meu amado, é sua. Não tem como dizer assim: foi fulano que fez isso, me convenceu da mentira, não. Aqui a gente aprende, o versículo 2 vai mostrar sobre isso. Ele levou aos pés dos apóstolos. Versículo 3, disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Você vê que quando Pedro estava falando, eles poderiam dizer: de fato, eu errei, eu pequei, na verdade não é esse valor. E até salvaria ele e a esposa dele que viria em segundo. Se no caminho ele se arrepende, pastor Janito, ele poderia contar para a esposa dele e dizer: olha, vamos sair dessa situação. A gente sabe que está mentindo, não foi esse o preço. Então você veja que não é o valor, não é a propriedade, mas é a fundamentação da verdade, que eles não estavam na verdade. E isso é muito sério, pastor e irmãos que nos assistem, porque
É claro que o texto fala aqui justamente de uma questão, até um valor financeiro, né, monetário, na oportunidade, o texto em si, mas trazendo para os nossos dias, na prática, não é diferente. E hoje, quando falamos assim acerca da mentira, envolve todos os âmbitos, né, pastor, de nossa vida. E nós vemos na prática muitas pessoas que mentem por... Você não vai para um evento, não participa de um grupo da igreja, né, de uma congregação, e acabam usando de inverdades, engano, mentindo, né, às vezes contam coisas que não aconteceu, né? Porque aí é como o autor está colocando, mostra uma moralidade, porque essa mentira, esse ato de mentir é algo que não é imposto pelo diabo, é algo que a pessoa tomou a decisão e passa a ser imoral, porque a essência dele ali, veja só, quando as pessoas, como Ananias, a gente está falando aqui da propriedade, Sim. mas que ele, no seu coração, ele tem um interesse de enganar, como o diabo enganou ele também, não falando da verdade, se dispondo a isso, há uma intencionalidade. É como se assim, ele estava incentivando as outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Por isso que houve uma correção, e por isso que Deus revelou a Pedro e disse: por que tu deixastes o diabo colocar isso no teu coração? O que é que o diabo colocou no coração de Ananias? A mentira. A mentira. Dele não falar a verdade para quem? E você veja que é interessante, mais adiante, né? Sim. Que ele diz assim, que não mentistes a homens. Ou seja, Pedro, Ananias faz com que o diabo faz com que Ananias e Safiras, ele não enxergue a autoridade que estava espiritual sobre Pedro, o propósito de Deus sobre a igreja, mas ele estava olhando somente para quê? Somente para o material, que faz com que a pessoa entre nesses enganos. E observe que o apóstolo Pedro, para concluir aqui esse ponto, o apóstolo Pedro, ele falou, né, em aberto, declarando que eles estavam mentindo ao Espírito Santo sobre o discernimento do Espírito que estava presente na vida de Pedro, né? E não é diferente nos dias de hoje, né? Alguém pode até mentir achando que vai ganhar espaço, que vai ter status, que pode assegurar essa mentira como verdade, né? Isso vai fortalecer, isso vai abrir espaços para ele, para ela, mas na realidade em um ou outro momento o Espírito Santo continua trabalhando no seio da igreja. O Espírito Santo continua, pastor, atuando fortemente no seio da igreja. E ele vai chegar um momento que o Espírito Santo, né, ele vai utilizar-se, né, do poder e disponível de Deus para que essa mentira seja desmascarada e seja tirado. Porque a palavra de Deus é clara: o ímpio não subsistirá na congregação dos justos. E aí, então, atraídos pela mentira, né? Então, assim, dando continuidade, era uma coisa sequencial. Você veja que ele é uma questão moral, é uma questão que você pode não querer, mas você quer e você vai adiante e começa a ignorar os princípios de Deus, o temor de Deus, a obra do Espírito Santo, sabendo que ele, então, uma pessoa nada disso sabe da vida, né? da palavra de Deus, né? Porque o próprio Jesus disse que ele é a igreja, ele é o dono da igreja. Então, como é que a pessoa vai mentir a Deus? Sim. Querer enganar ali, como se não enxerga Deus, não enxerga Jesus, não enxerga o Espírito Santo, não enxerga ninguém. E a gente dando continuidade aqui, atraídos pela mentira, tem a consequência, pastor Reginildo. Sim. Atos 5:5, meu pastor. Não sei se é esse o versículo que o senhor gostaria de ler. Vai mostrar a consequência justamente disso, né? Atos 5:5. Ele foi atraído, nesse tópico 2, né, diz assim: por um lado, Ananias e Safira tomaram decisões livres, ou seja, qual foi a decisão que ele tomou? Que mesmo sendo advertido no versículo 4, que diz assim, ó, Atos 5:4, guardando não ficará para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio no teu coração, não mentistes aos homens, a Deus. Se você ler o versículo do número 4, tem 3 perguntas, que era ali o momento que Pedro estava dizendo: para que você está dizendo isso? Deixa eu olhar aqui, pastor. Guardando-a não ficava para ti? A primeira pergunta. Isso. Segunda pergunta. E vendida não estava em teu poder? Segunda pergunta. E a terceira: por que formaste este desígnio em teu coração? Então veja só, 3 oportunidades de ele se arrepender. 3.
Mas o ardil de Satanás no coração estava tão forte que ele achou que é tipo uma coisa assim, poxa, ele está descobrindo a verdade, mas em vez dele se arrepender, cada pergunta dessa era Deus dando uma oportunidade para ele se arrepender. Era Deus dizendo assim, você não está dizendo a verdade. Era Deus falando com ele, através de Pedro, dizendo assim, não faça isso, se arrependa, saia desse caminho. Mas o que ele fez? Ele não negou, ele não se arrependeu, pastor Reginildo. E aí quando fala aqui, né, atraídos pela mentira, enganados, como por exemplo, nós devemos ter cuidados e cautelas para não cair na mentira do diabo. Porque quem está... Olha, o senhor já teve experiência disso? Tem pessoas que mentem, que parece estar falando uma verdade. E você fica olhando para a pessoa assim, ela fala, e você sabe que aquilo não é uma verdade. Quando você muitas vezes vai buscar a fundamentação daquele assunto, não é, qual a base daquele assunto, como começou, tal, buscar fazer uma investigação simples, própria, né, observando de cunho espiritual, você vê que a pessoa não está falando a verdade, está falando mentira. Vou dar um exemplo aqui, que o senhor vai falar o Atos 5:5, que a gente conclui esse segundo tópico, atrás pela mentira. Então, qual é a consequência disso? Se a pessoa está falando a verdade, ela vai crescer e Deus vai testificar. Sim. Se ela não está falando a verdade, vai aparecer. Veja o que diz em Gálatas, capítulo 6. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Versículo 7, mais direto. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então Paulo estava orientando, também dizendo que as consequências de algumas das atitudes, das decisões, que todo mundo está dizendo que está falando a verdade. Ninguém, eu costumo dizer isso, pastor Reginildo, ninguém vai dizer que está dizendo que o diabo mandou dizer. É verdade. Na igreja, todo mundo, Deus está mandando dizer isso. Deus colocou no meu coração. A verdade é essa. E por que não prospera? Porque está na mentira. Mas aí vai aparecer. Por isso que de um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, ou seja, o que se planta colhe. Então, se eu estou falando com o coração puro, amanhã vai aparecer. Aí se eu leio aí, né, no caso, Atos 5:5, né, qual foi a consequência disso? Certo. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem, né? E a consequência foi justamente a morte, né, pastor? 5, né? 5:5 diz assim, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Foi um choque, foi quase um escândalo. Escândalo. Meu amado, na hora ele foi fulminado. Porque eles faziam parte da comunidade cristã, não estavam envolvidos na comunidade. E de repente acontecer, né, esse incidente, muitos não esperavam, até porque a ação deles em público, permita-me, pastor e irmãos que estão estudando conosco, a ação deles em público em levar, né, o valor e declarar o valor, aparentemente para quem não estava bem centrado, entendendo pelo Espírito diretamente, não tinha o discernimento espiritual, acharia que aquilo era verdade e eles iam ganhar espaço, né? Obter reconhecimento público, mas aí Deus usa o apóstolo Pedro para desmascarar a mentira e mostrar que eles não estavam agindo com verdade. Então a consequência foi a morte física, né? Hoje, no tempo atual, muitos não morrem fisicamente, né? Instantaneamente, né? A graça de Deus, né, age de uma maneira tão especial, Deus dando oportunidade, né? Mas morrem espiritualmente, né? Ficam vazios e não conseguem prosperar, né? Não conseguem desenvolver. E vai entrar em contradição, né? O autor conclui aqui, né, as consequências. A consequência dele foi a morte. Hoje a pessoa fala, é verdade, mas daqui a pouco, se ele não está com a verdade, vai aparecer. E aqui vai mostrar qual é a condição que ele está. Inclusive, meu pastor, me permite só ler esse versículo aqui para concluir esse ponto. Tiago capítulo 1, versículo 14, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua
própria concupiscência, ou seja, o desejo da sua própria natureza. Por isso que não é obrigado. Não é obrigado. Então o diabo, vendo que ele estava com essa inclinação, propôs no coração dele, como ele já gostava, e o diabo colocou, só que eles não perceberam que estava dentro de uma igreja viva, onde o Deus é vivo, e ele está participando desse trabalho. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas isso tudo, o estudo bíblico Novas de Paz, vamos entrar no terceiro tópico. Sim. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, está pela rádio Novas de Paz de 88.1, estamos abordando um assunto sobre uma igreja não conivente com a mentira. Então, fundamentado lá em Atos 5, né, basicamente, falando sobre aquele casal que usou de engano, que tentou, né, e não se deu muito bem. Como a Bíblia nos orienta, pastor? Sim. As consequências. Se quer ter uma vida próspera, é só seguir o que a Bíblia manda. Sim. Se não está dando para fazer, ore a Deus, peça a Deus, confesse a Deus, que Deus te dá força e você cresce. Aí a pessoa está fora da igreja, falando da igreja, dizendo que lá tem um monte de gente que mente lá dentro da igreja. Ele está dentro da igreja, pastor. Sim. Mas não, assim, tá cheio de crente mentindo dentro da igreja e ele faz parte da igreja. Fala do pastor, fala dos irmãos do grupo, então, não se envolve diretamente, não se doa diretamente. Veja o que acontece, pastor Regianildo. A pessoa, ela está dizendo que a igreja tem muita gente que mente. Sim. Mas ele está dentro da igreja. Quem é que está mentindo? Será que ele não está envolvido? De repente, se ele sair de dentro do lugar que ele faz parte, a mentira vai se acabar. Porque é ele que mente. Porque ninguém é perfeito, não. A gente não está passando a mão no erro de ninguém, não. Porque quem ama a Deus leva a palavra que traz purificação, que é justamente isso, o terceiro tópico. A igreja é que repele a mentira. Então nós temos que ter graça, o temor a Deus, para poder abordar aqueles que estão mentindo, para trazer ele para Jesus. Diz aqui, uma igreja temente. E Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Atos 5:11, que é o que narra a... Lê por gentileza aqui, né? O 11, né? O 10 fala da... Deixa eu ver aqui, o 10... E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Pronto, a palavra temor traduz o termo grego phobos, né? Sim. Que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida como sentido de medo. Vezes essa palavra é traduzida no sentido de medo, né? Mateus 28:4, Lucas 21:26 e João 7:3. Ou seja, entre medo e temor, às vezes a tradução não vai trazer medo, mas não é medo, é temor. E medo não faz o crente se converter, o medo não traz liberdade. Sim. O medo de Jesus, porque está pecando e fica uma pessoa assombrada, uma pessoa assustada. Mas o temor a Deus gera o quê? Gera um coração puro, gera um coração quebrantado. Ele vai o quê? Vai, digamos assim, expelir a mentira. Que aqui fala o sentido, né? Contudo, aqui neste contexto, o sentido é de reverência. Então, esse temor que Pedro menciona no versículo 11, houve um temor muito grande, ou seja, uma reverência e respeito. Levando as pessoas a se submeterem, né? Isso. Submeterem aos princípios do Evangelho de Jesus. Então, então, aquela atitude que o Espírito Santo trouxe um temor, eles começaram a não ficar com medo. Não, por quê? Porque a pessoa que enxerga que essa igreja está sendo santificada, está sendo preparada para herdar a vida eterna, ela está sob a supervisão do próprio Deus. Sim. E causou um temor, não causou um medo, como foi citado aqui, né? Então, nesse caso aqui, a gente percebe que o que Deus trouxe, qualquer exemplo ali, pastor Regianildo, é que ele quer produzir em nós não ameaça. Eu não vou pecar não, porque eu vou morrer, eu não posso fazer isso porque Deus não se agrada. Mas esse relacionamento não é um relacionamento sadio, é um relacionamento à base da ameaça. Parece que Deus tem que ameaçar o cara, tu vai morrer se tu fizer isso. E Deus não está preocupado com isso. Deus quer que a pessoa entenda quem Ele é, e eu entendendo quem Jesus é, meu amado irmão, vai gerar em mim o quê? Um temor a Deus. O pecado, quando bater na minha porta, eu disse, meu Deus, me ajude.
eu não posso fazer isso não, porque tu é tão bom, Jesus, eu sou ruim mesmo. E você veja que a verdade produz em quê? Ela produz a rejeição do pecado, pastor Regianildo. A graça de Deus nos dá força para a gente dizer assim, rapaz, eu estou falhando, mas o Espírito Santo está me incomodando com isso aqui, e vai trazendo liberdade, vai trazendo graça para a glória do nome de Jesus. Existem várias passagens bíblicas, né? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, pastor Regianildo, 9:31. Você pode dizer, por gentileza, Atos aí? Atos 9:31. Esse reverência, esse respeito que ele fala, Atos 9:31. Tem outras passagens bíblicas aqui, eu vou ler também para fundamentar aqui esse relacionamento que os cristãos têm que ter com Deus. Não é o medo, mas o temor, o respeito. O pastor estava comentando esses dias com alguém e estava falando sobre essa questão de viver na verdade. Eu estava vendo o exemplo de Davi versus Saul. Davi tinha um coração voltado para Deus e buscava viver na verdade e integridade com Deus, apesar das suas fraquezas. E nós vemos que Davi, sendo perseguido por Saul, em dada oportunidade, Davi teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, né? Entrou na caverna, tá lá Saul descansando, repousando, e Davi corta um pedaço da orla do manto de Saul e não o extermina, né? Por quê? Porque Davi temia Deus. E aí, mais à frente, nós vemos que Davi cometeu um grave delito, pecado com Betseba. E quando o profeta Natan, e ele ocultou durante um espaço de tempo, mas quando o profeta foi lá até ele e revelou o que estava em oculto, ele não, né, diferente de Ananias e Safira aqui no Novo Testamento, imediatamente ele reconheceu. E diferente de Saul. Sim. Vou dar um exemplo. Sim. Porque se você Saul for analisar o pecado de Saul em relação ao pecado de Davi, se a gente olhar assim, Davi fez muita coisa, mas Sim. quando a verdade chegou para ele, o que ele fez? Ele confessou. Ele confessou, E se Saul, arrependeu. quando Deus advertiu Saul várias vezes, ele sempre botava desculpa. Tentou justificar. Povo, isso. Então é justamente isso, bem Justificar sua colocado culpa. pelo Senhor, que a forma com que a pessoa reconhece a verdade que está errando, porque a verdade aponta um arrependimento, pastor. Por isso que Ananias morreu, porque ele não queria a verdade. Ele preferiu a mentira. A pessoa que aceita a verdade, ela se arrepende dos seus pecados, do seu engano. Mas aqueles que não querem, ele vai morrer por causa disso. Por causa disso, verdade. Aí isso pode ler Atos dos Apóstolos 9:31. Diz assim, pois as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja o 19, Atos 19, versículo, o 19, 17. Não, o versículo 19 e o versículo 17. Veja aí. Do mesmo capítulo? É Atos 9, né? Atos 9, versículos... Veja o 19. 19. Glória a Deus. Diz, e tendo comido, ficou confortado. É Atos 9? Não, é Atos 19. Atos capítulo 19. Atos 19, sim. isso. Muito bem. 19 e 17. Eu vou ler aqui primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 7 primeiro. Enquanto o senhor vai procurando isso aqui, tudo nós estamos falando do temor. 19 e 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Segunda carta aos Coríntios 7 primeiro vai dizer assim: ora, amados, porque temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e de todo espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Então é isso que ele está falando, que o temor a Deus é um respeito, é uma reverência, é um coração quebrantado. Aí também, segunda carta aos Coríntios 7,15, vai dizer assim: e o seu entranhável afeto para conosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de que como recebeste com temor e tremor. Você veja que Paulo escreve que o amor de Deus, a verdade de Cristo, não é aquela verdade estridente, porque a gente fala de uma verdade que parece que todo mundo é pecador e ele é o santo. Ele é o santo.
Não, isso aí não é a verdade de Deus. Precisa de um equilíbrio. Porque a verdade de Deus, ele diz que ele produz um entranhável afeto. Glória a Deus. É algo que vem de Deus, pastor Rejonildo. E produz o quê? Produz o quê? Um arrependimento. Quando Leva a pessoa, em outras palavras, me permita, pastor, a agir não por obrigação, mas por devoção. Porque o evangelho liberta, pastor Rejonildo. Às vezes a pessoa lê a palavra de Deus, eita, eu estou errando, eu estou pecando, mas a palavra não produz nele arrependimento, porque ele não está entendendo o amor de Deus. Ele vê Deus com medo. Não, a palavra está dizendo aqui que eu não posso fazer isso, mas eu quero fazer, porque está no coração o pecado. É diferente. E aí a gente vai entendendo, pastor, no segundo subtópico, uma igreja forte. Então veja só, quando aquela situação que gerou um temor entre os cristãos, e agora a igreja ficou mais forte, ou seja, a tentativa do diabo em enfraquecer a igreja deu errado. Por quê? Deus fez daquela ação maligna criar nos cristãos um temor a Deus, ou seja, a ferramenta preparada não deu certo não, pastor Rejonildo. Glória a Deus. Deus abençoou. Daí porque, me permita, pastor, nos dias atuais, né, existem alguns que não vamos entrar no mérito do assunto, mas citando aqui, faz parte, nós vemos que exige a necessidade da disciplina, né? Da disciplina em alguns atos ou falhas, fraquezas cometidas por alguns cristãos no seio da igreja, para que haja justamente esse temor e seja despertado, né, esse sentimento de reverência no seio da igreja, mantido, né, para a glória de Deus. Se a gente ler aqui a sequência do que o senhor falou aí, quando eu falo de uma igreja forte, o 5:12 vai mostrar. 5:11 narra isso, um temor de uma situação da morte de Ananias que Deus não queria. Sim. Mas a ferramenta, o engano, a mentira que Satanás tentou colocar no coração dos cristãos ali, Deus fez cair um temor sobre ele. E veja que do versículo 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os com grande estima. Ali no meio deles, Deus mostrou que o Espírito Santo estava com Pedro. Não era a vontade de Pedro, não era um homem Pedro, não era o pescador Pedro, mas era a vontade de Jesus na vida, a ação do próprio Deus. A ação de Deus. Então fortificou a igreja. Nós queremos concluir, né, esse último tópico aqui, que essa igreja forte é onde Jesus quer. Que na verdade Pedro, ele foi usado por Deus e foi crescendo. Veja só que no versículo 14 vai dizendo assim, ó: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, cresciam cada vez mais. Versículo 15: que de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e as punham em leitos, em camilas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Olha só, pastor Rejonildo. Então, essa narrativa de Atos 5 narra de uma investida do mal, colocando no coração de Ananias e Safira, que infelizmente eles não se arrependeram. Parece até que Jesus é mau aqui, matou uma pessoa. Não, Jesus, ele deu sempre a oportunidade para que a pessoa pudesse viver com temor a Deus, não viver com engano. Então, quem às vezes... Agora, a gente tem que ter cuidado, pastor Rejonildo, porque a gente entende que, apesar de todo o poder de Deus, a graça de Deus, a conversão que Deus produz, o reino que cresce, as pessoas que se arrependem, tem pessoas dentro da igreja que às vezes não está por esse mesmo espírito. Lemos lá em Apocalipse vários exemplos que o diabo continua colocando no coração de algumas pessoas coisas que Deus não quer que deixem. Então cabe a nós deixarmos, não aceitar as propostas, porque é possível a gente viver assim para a glória do nome de Jesus. O senhor faz sua consideração final, pastor Rejonildo, e a gente vai também fazer a nossa, e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede neste dia desse estudo bíblico Novas de Paz. Muito bem, meu pastor Valmir do Canto, louvo a Deus pela sua vida, mesmo superintendente das escolas bíblicas dominicais, nosso ministério Novas de Paz, Assembleia de Deus Novas de Paz, estado de Pernambuco.
ao nosso pastor, presidente Francisco Tessio, também agradecemos pela confiança, né, conferida, essa oportunidade concedida. E a você, ouvinte da Rádio Novas de Paz, você que nos assiste, ouve esse programa Estudos Bíblicos, onde estamos abordando um assunto de grande relevância, falando sobre a não conivência, uma igreja não conivente com a mentira. E nós aprendemos aqui, à luz da palavra de Deus, que é possível sim, mesmo sendo crente, mesmo tendo professado a fé em Cristo, andar na mentira, viver na mentira. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo de Deus, ele sonda os corações e ele conhece todas as coisas, e ele vê todas as coisas. E o engano, né? Ou seja, o comentarista encerra o comentário dizendo que ninguém é capaz de enganar a Deus, né? Então, nós precisamos ponderar e nos submeter à verdade, que é o próprio Senhor Jesus, que quer nos abençoar e tem, né, o propósito maior, que é nos fazer prosperar em todas as coisas. Então, que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, que possamos buscar cada dia firmar-se na verdade para não ser influenciado pela mentira e com a consequência, né, terrível, que é a morte e morte eterna. Deus abençoe em nome de Jesus a todos. Glória a Deus, queremos agradecer ao nosso Deus através de Jesus, nosso Salvador, né? O Espírito do Senhor, Espírito Santo que está aqui nos ajudando, nosso pastor presidente que sempre nos deixa muito à vontade de contribuir com essa obra de evangelismo da Rádio Novas de Paz, através do Estudo Bíblico Novas de Paz. Nos sentimos honrados de participar, lógico, de uma forma muito simples, muito coloquial as nossas palavras, mas muito sincera, muito desejosos que os que nos escutam, pastor Regiano, possam entender como o evangelho é prático, é diário, é cotidiano, não é teoria, não é palavras bonitas, que às vezes até fortifica o nosso coração, mas se não colocar em prática, nada adianta. Eu aprendo aqui, passo meus irmãos, que o temor a Deus, né, faz com que tudo aquilo que Deus confiou em nossas mãos, a gente possa honrar a Deus sobre todas as coisas e não cair no engano de vir com mentira, com palavras e dizer para a quem está na igreja responsável, dizer algo que não é a verdade, principalmente concernente às coisas materiais, porque a gente traz esse exemplo que a gente não citou aqui os dízimos e as ofertas, mas que às vezes as pessoas, elas chegam para Deus ou até para a igreja, até para o pastor da igreja, querendo dizer uma coisa que não é verdade. Então, se isso está acontecendo, meu amado irmão, esse exemplo de Ananias e Safira, ele nos faz refletir que a gente tem que ter temor a Deus. É melhor ficar calado, é melhor até aceitar, até a correção do que a Bíblia fala, tá entendendo? Do que você querer ter argumentos, porque com certeza vai gerar uma morte eterna. Que Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que a gente cresça para a glória do nome de Jesus. Esperamos que tenha sido bênçãos para você, essas palavras, que você compartilhe isso para outras pessoas através das redes sociais, que esse estudo possa estar alcançando outras vidas para a glória do nome de Jesus. Vamos orar a Deus agradecendo pela bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, através do nome de Jesus, estamos agradecidos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra, ela foi semeada, ela foi explicada, Senhor, que esta palavra encontre no coração daqueles que porventura estejam vacilantes, Deus, aqueles que estão duvidosos, aqueles que não estão conseguindo colocar em prática, que esta palavra produza, Senhor, alegria, esperança, arrependimento, uma vida espiritual, e que o engano de Satanás caia por terra, Deus, que saia do coração do crente, como Pedro assim disse, não deixando que a gente seja enganado, aceitando a proposta do inimigo. Deus eterno, eu quero te pedir e também já te agradecer através do nome de Jesus, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus.
Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar.